congregamos. Vocês passaram a chamar prédio de igreja e templo e se reunir em prédio depois de Constantino. Não foi não. Vai estudar. Porque a Bíblia vem nos dando princípios. Deixa eu falar de história na introdução. Igreja de Dura Europa. Ela é o local de reunião mais antigo que se conhece. Situa-se na Síria. Foi usada como local de reunião dos irmãos em 233 a 256 depois de Cristo. No ano 233 depois de Cristo, os crentes que eram proibidos de se reunirem publicamente por causa de perseguições e congregavam, sabe onde? Cemitérios, cavernas. Se reuniam aqui na igreja de Dura Europa, congregando ali na Síria. 233 é o ambiente mais antigo que se conhece de reunião de culto. Sabe quando foi que Constantino se tornou imperador? 306. Em 233 os crentes já estavam reunidos. Em 306 Constantino diz: os crentes podem congregar, ir para o culto, templo e tal. Aí eles dizem que isso veio de Constantino, um falso crente. Mas não é. E não é só na história que eu me baseio para provar que os irmãos pós-Cristo, pós-apóstolos, idade ali dos pais da igreja, já tinham a prática de se congregar num ambiente. Bora para a Bíblia, bora então. Sempre foi o princípio bíblico, local fixo de reunião, gente. Moisés fez o quê? Tabernáculo, lugar de encontro, lugar de culto, lugar de reunião. Davi fez o quê? Tenda, lugar de culto, lugar de reunião. Salomão fez o quê? O templo, lugar de culto, lugar de reunião. Profetas profetizaram no templo. Levitas cantavam e tocavam da tenda ao templo. Sacerdotes ensinavam no templo. Irmão, Ciro, Esdras, Neemias, Zorobabel cooperaram, trabalharam, participaram na reforma e no retorno do templo. Os judeus do cativeiro, o que eles fizeram? Lugar para se reunir, sinagoga, só para não deixarem de congregar. Aí sempre que eu estou pregando, surge alguém, se tivesse ao vivo, acho que está ao vivo aí, alguém pode estar perguntando: então me fala onde foi que Jesus congregou. Eu falo: onde tinha gente para ouvir a palavra, que precisava dele, ele estava lá no meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Tinha um ambiente na casa de Mateus, cheio de pecador. Jesus estava congregando lá, pregando a verdade. Na casa de Simão, fariseu, teve outra reunião. Jesus estava lá. Em João 8, que trouxeram a mulher adúltera, estava cheio de gente. Jesus estava lá. Com 12 anos ele já estava no templo. Aleluia! Ele reuniu os discípulos e estava lá. Depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, congregados, com medo, mas congregados. Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. Sabe o que Jesus fez? Foi na segunda vez, e Tomé estava na reunião. Aí olhou para Tomé e disse: toca aqui, toca aqui. Se não tivesse no culto, não ia tocar aqui nem aqui. Mas porque estava congregando, estava no culto, ali entre os discípulos, teve a oportunidade de congregar. E no dia que Jesus subiu, leia 1 Coríntios capítulo 15, de uma vez ele apareceu a mais de 500 irmãos. Olha que coisa linda, irmão. Jesus, 40 dias pós-ressuscitado, faz uma reunião de 500 crentes reunidos. A igreja sempre congregou. O povo de Deus sempre ficaram juntos, cultuando, um ajudando o outro, um exortando o outro, um levantando o outro pela mão. Irmão, então pelo amor de Deus, não quebre esse princípio
esse princípio bíblico: congregue, não deixe de congregar, não peque. Alguém está entendendo essa palavra? Que o Senhor restaure a nossa alma, limpe a nossa mente, limpe a nossa alma. É necessário estarmos juntos no culto ao Senhor. Deixa eu lhe falar aqui, mais um argumento que usam e tem que ser derrubado. É errado dizer vou para a igreja se eu já sou a igreja. Não, você não é igreja. Nós somos igreja. Não existe igreja no singular, biblicamente falando. Só existe igreja na pluralidade, na comunhão. Um povo que se reúne. Mas não precisa ser lá do prédio Assembleia de Deus. Para quem? Para batista, presbiteriana, assembleia. Não precisa disso. Na sua casa? Pode. Na igreja? Não. No shopping pode, na igreja não. Então a praça pública é mais sagrada que esse lugar. Sua sala é mais sagrada que esse lugar. Aqui não pode, lá pode. É incongruente. Não diga vou para a igreja porque sou a igreja. Mentira, eu digo sim vou para a igreja. Nós somos a igreja organismo. Eu vou para a igreja, organização. Olha o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, singular, é o organismo vivo de Deus na terra. É o povo que só Deus conhece e sabe que não vai se desviar, que não vai tropeçar, que vai chegar na glória. Eu edificarei minha igreja, é o organismo vivo. Agora, diz a Bíblia, Atos e nas cartas, que as igrejas cresciam, se fortaleciam e se multiplicavam. A igreja no singular é a organização. A igreja no plural, igrejas, são organizações. Então tem o organismo, igreja no singular, eu edificarei minha igreja. E tem as organizações, igreja no singular, organismo. O povo que só Deus conhece no mundo inteiro. Mas existem as organizações que cooperam para o benefício do organismo. Numa igreja batista, o povo de Deus está sendo edificado. Numa igreja presbiteriana, outra parcela do corpo de Cristo está sendo edificado. Aqui nessa igreja, mais uma parcela do corpo de Cristo está sendo edificado. É assim, são organizações, igrejas no plural, pontos de congregações. Então, querido, se igreja não tem endereço, por favor, me escute. Se igreja não tem endereço, para quem Paulo escreveu a primeira e a segunda carta aos Coríntios? Para quem? A igreja de Deus em Corinto. Era uma cidade? Tinha um endereço? Corinto tinha endereço? Tinha um povo ali? É uma igreja. Aí vem, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É a igreja de Deus na cidade de Tessalônica. Carta de Paulo aos Colossenses. A igreja, povo de Deus na cidade de Colossos. Carta de Paulo aos Filipenses. Igreja de Deus em Filipos. Carta de Paulo aos Gálatas. Igreja de Deus na Galácia. O que Jesus disse a João? O que vê, escreve para a igreja ou as 7 igrejas, plural, que estão na Ásia, cada uma com seu endereço. Então um irmão dizia: hoje eu vou para o culto, estou indo para a igreja de Pérgamo. Outro dizia: eu estou indo para a igreja de Éfeso. Outro dizia: estou indo para a igreja de Tiatira. Outro dizia: estou indo para a igreja de Filadélfia. Igual a gente diz: hoje eu vou em Campinas, amanhã eu vou na Vila Nova, tal dia eu vou na Batista, tal dia eu estou na Assembleia. Você não vai para a Católica. Porque onde tem idolatria está a mesa dos demônios. É a Bíblia que diz.